Olá, tudo bem? Como vão os seus estudos? Tenho certeza que estão indo muito bem. Você em breve vai estar entre os membros dessa classe que você almeja, a classe dos advogados. Basta um pouquinho de dedicação e persistência, não é mesmo? Então, não vamos perder tempo. Vamos retomar a nossa matéria de onde paramos. Na aula passada, concluímos o estudo do procedimento licitatório. Logo, na aula de hoje, estudaremos o resultado natural desse procedimento, a contratação. O que são os contratos? Contratos, como você bem sabe, são atos bilaterais e consensuais, reguladores de interesses contrapostos, geradores de efeitos jurídicos e vinculantes para as partes que os celebram. Essa é a lição de Eli Lopes Meireles. Ora, você dirá, para isso eu não preciso ter aula de direito administrativo. Bastava estudar o tema em direito civil, visto que contrato é justamente um dos principais assuntos do direito civil. Mas será que os contratos da administração são idênticos aos contratos regulados no direito privado? Resposta: alguns sim, porém outros não. Justamente porque a administração possui contratos que fogem do tratamento que é dado pelas normas do direito privado, é que estudamos esse tema no direito administrativo, chamando esses contratos especiais de contratos administrativos. E o que caracteriza os contratos administrativos? Vamos ver uma listinha dessas características? Características do contrato administrativo. Primeiro, uma das partes contratantes é a administração pública. Segundo, o regime jurídico é de direito público, com prerrogativas especiais para a administração. É aquilo que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Outra característica, ao contratante particular é garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vamos observar primeiramente que não basta que um contrato seja firmado pela administração para que seja considerado um contrato administrativo. Há contratos em que a administração é parte, mas que são regidos predominantemente pelas normas do direito privado. Por exemplo, os contratos de seguro, de financiamento e de locação em que o poder público seja locatário. Para que seja considerado contrato administrativo, é necessário que o ajuste seja regido predominantemente pelas regras do direito público. Você se lembra que no começo do curso nós falamos do regime jurídico administrativo, em que há de um lado prerrogativas em favor da administração e de outro há restrições à liberdade da administração? Conseguiu lembrar daquilo que nós falamos? Pois é, isso aparece de forma muito clara no contrato administrativo. Vejamos as prerrogativas. Elas se encontram nas chamadas cláusulas exorbitantes, que sempre devem estar presentes nos contratos administrativos. O que seriam essas cláusulas? Aliás, o que significa exorbitante? Observe que essa expressão deriva da palavra órbita. O que é órbita? Órbita é uma trajetória regular que um astro faz em torno de outro. Por exemplo, a Lua descreve uma órbita em volta da Terra. A Terra faz uma órbita em torno do Sol, etc. Portanto, exorbitante significa algo fora de órbita, algo que escapa do comum, do regular, do ordinário. Poderíamos chamar de extraordinária essas cláusulas, mas o uso consagrou a expressão como cláusulas exorbitantes. O que seria extraordinário em relação aos contratos? É evidente que extraordinário aí é algo que foge à regra do direito comum, à regra do direito privado, aquelas regras que vocês conhecem do Código Civil relativas aos contratos. As cláusulas exorbitantes são cláusulas que, num contrato de direito privado, seriam inválidas. Isso porque elas dariam poder demais a uma das partes, em prejuízo da outra. Seriam, por assim dizer, cláusulas leoninas. A própria Lei de Licitações enumera essas cláusulas em seu artigo 58. Vamos dar uma olhadinha no artigo? É importante para que a gente possa compreender esse assunto. Artigo 58.
o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, primeiro, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Segundo, rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Terceiro, fiscalizar-lhes a execução. Quarto, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E 5, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bem móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de cautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Observe que em contratos de natureza privada, esses poderes que a gente acabou de ler não existem, ou existem de forma muito mais limitada, sendo que o particular geralmente precisa acionar o poder judiciário para poder fazer valer os seus direitos contratuais. A administração não. Ao contrário, ela está dotada aqui daquele poder de autoexecutoriedade, que já explicamos quando estudamos em uma outra aula os atos administrativos. Pode parecer estranho que existam cláusulas assim nos contratos administrativos, mas elas existem, são plenamente legais e mais, elas são imprescindíveis, visto que elas servem para garantir a satisfação do interesse público, que, como você sabe, deve preponderar sobre o interesse particular, que no caso é o interesse do particular contratado. Quem contrata com a administração sabe da existência dessas cláusulas e se submete a elas, certamente porque também há vantagens em contratar com a administração pública, a começar pelo fato de que ela não está sujeita à falência, ao contrário dos parceiros particulares. Porém, nem tudo são flores para a administração. Para equilibrar um pouquinho essa balança, ela também tem as restrições. Uma delas nós já estudamos nas duas últimas aulas. A necessidade de realizar licitação e contratar aquele que venceu a competição. Mas uma outra limitação aparece aqui na fase da contratação. Essa limitação é o respeito aos aspectos econômicos financeiros do contrato. Ou seja, respeito à proposta do contratado. Aquele contratado tinha uma determinada expectativa econômica em relação à contratação que a administração deve respeitar. O próprio artigo 58, do qual já acabamos de ler as cláusulas exorbitantes, faz essa ponderação nos seus parágrafos 1º e 2º. Vamos dar uma olhadinha? Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 desse artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato